Tua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para... Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui é um espaço dedicado à fé, à reflexão e ao crescimento espiritual. Nosso propósito é compartilhar ensinamentos, mensagens de esperança e palavras que fortaleçam sua fé nas Escrituras e iluminem sua jornada bíblica. Independentemente da igreja que você faça parte, este canal é para você que busca conhecimento, sabedoria e uma conexão mais profunda com a Bíblia. Se essa mensagem tocar o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Que a paz do Eterno e as bênçãos estejam com você. Paz e graça. A geração que não passou e está ferrada. Os analfabetos espirituais inúteis funcionais quando leem as seguintes afirmações de Jesus. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Marcos 13, versículo 30. Com ares de inteligência Nutella logo afirmam, a geração de Jesus passou e nada aconteceu. Onde está a concretização de sua vinda? O exemplo da figueira mostra quando iniciaria esta geração que Jesus estava referindo-se, com certeza não era a sua geração. A figueira é Israel. Os ramos desta figueira começaram a ser renovados quando foi estabelecido o novo Estado de Israel em 14 de maio de 1948. Desta data para frente houve uma grande mudança no mundo em termos espirituais quando a corrupção passou a reinar nas igrejas, nos países de forma generalizada e na sociedade moderna, mudando aos poucos os princípios estabelecidos e confirmados por milênios. Mateus 24, versículo 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Guerras e rumores de guerras de forma como nunca presenciado na história da humanidade, depravações, pais casando com filhas, filhos casando com mães, falta de respeito com a religião e símbolos religiosos, a Bíblia sendo tratada com desdém e menosprezo. Ser honesto tornou-se crime, exaltação e banalização da criminalidade e do divórcio no meio religioso. Mateus 24, versículo 33, 7 e 8. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que o tempo está próximo, às portas. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. A geração a qual Jesus estava referindo-se não era a sua geração. Lendo os versículos anteriores, fica esclarecido qual seria o tipo de geração que existiria na proximidade do fim de todo o mal. Faça o bem e será tido como um sem noção e faça o mal e será louvado pelo sistema governamental que governa o mundo. Esta é a geração da perdição a qual estamos vivendo e vivenciando. O mundo nunca esteve em sua história tão bagunçado como é na atualidade. Mateus 24, versículo 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Outra advertência que Jesus fez foi com referência ao sistema de engano. Desses enganos alguns seriam feitos pelos ímpios, mas a maioria dos enganos são praticados pelas religiões cristãs. É só você estudar a Bíblia e observar as ações da grande maioria dos pastores e igrejas cristãs. Mateus 24, versículo 4. Jesus lhes disse, cuidado, que ninguém os engane. A grande maioria das religiões usam o nome de Jesus somente para tirar proveitos financeiros de quem não conhece as Escrituras. Tomam casas, dinheiro, carros e a dignidade das pessoas, e esses pastores ainda afirmam depois de enganar as pessoas com falsas prosperidades, vocês não foram abençoados porque não têm fé. Mateus 24, versículo 6. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E enganarão a muitos. Outro sinal que está sendo cumprido em nossa geração e que foi enfatizado por Jesus, quem fosse fiel seria entregue aos tribunais para serem julgados como criminosos. No Brasil, além da maioria dos países, ler certos textos da Bíblia é crime hediondo sem direito à fiança. Pregar o que foi pregado por gerações contra o pecado é crime hediondo inafiançável. Faça o teste e sentirá na própria pele que crer e defender certos textos da Bíblia virou crime. Mateus 24, versículo 9. Fiquem atentos.
pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. Mesmo com tamanhas dificuldades, o evangelho do reino será pregado em todas as nações, com prisões que já são efetuadas, com torturas e mortes como já são feitos nos países muçulmanos. Jesus nunca afirmou que o evangelho seria pregado a todos os seres viventes, mas que seria pregado em todas as nações. Todo dia nascem milhares de pessoas e outras morrem, portanto é impossível pregar o evangelho a todas as pessoas. Mateus 24, versículo 10. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Tudo de ruim sempre existiu, mas não com tanta intensidade jamais alcançada após dilúvio. Irmãos traindo o próprio irmão, irmão matando irmão e mandando matar, pai matando filho e mandando matar e os filhos tendo a mesma atitude. Mateus 24, versículo 12. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. O mundo nunca odiou tanto os cristãos e os perseguem e os matam como em nosso século, por causa do nome de Jesus e jamais por um dia semanal. Mesmo diante de tantas dificuldades, os vitoriosos serão os que permanecerem firmes até o fim. Mateus 24, versículo 13. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando as atitudes dos ímpios se tornarem mais acentuadas contra os cristãos, os que estiverem nas cidades devem procurar refúgios provisórios nos lugares mais desertos. Mateus 24, versículo 14. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar quem lê, entenda então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Vai chegar o tempo e em alguns países já está acontecendo tanta perseguição contra os cristãos que não compensa mais ter patrimônios. Mateus 24, versículo 15. Quem estiver no telhado de sua casa não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem quiser estar entre os vencedores, não podem olhar para trás e ficar apegados aos bens materiais ou familiares. Mateus 24, versículo 16. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Será um tempo terrível para quem tem filhos pequenos chorando e pedindo um pouco de comida e os cristãos não podem lhes proporcionar este luxo, porque não se aliaram com o sistema governamental da besta. Mateus 24, versículo 17. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Um dos conselhos de Jesus é que devemos orar para que este período não seja no inverno por causa da dificuldade de locomoção. Mateus 24, versículo 18. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Mesmo o tempo antediluviano não foi tão sofrido como será na finalização da história humana. Os seres humanos terão desprezado Deus a ponto de terem a mentalidade pior que as dos animais selvagens. Mateus 24, versículo 19. Porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Pela misericórdia este período será abreviado porque será insuportável para os que permanecerem fiéis ao Criador. Mateus 24, versículo 20. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Nunca surgiu tantos falsos cristos como nas últimas décadas, nunca surgiu tantos falsos pastores e padres mostrando um Cristo Nutella para o mundo e o mundo o aceitando. Quem conhece as Escrituras sabe diferenciar entre o Cristo verdadeiro dos Nutellas. As religiões estão super recheadas de falsos milagres, falsos profetas, falsas manifestações de espíritos malignos apresentando-se como sendo o Espírito Santo, falsas doutrinas, falsas curas e muita feitiçaria nos púlpitos e rituais supostamente cristãos. Tragam lenços, fotos ou qualquer objeto para o pastor abençoar, isso é feitiçaria. Mateus 24, versículo 21 e 22. Se, então, alguém disser, vejam, aqui está o Cristo. Ou, vejam, ali está ele. Não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. A geração que Jesus estava referindo-se é esta a qual estamos vivendo e jamais a sua. O mundo nunca foi tão mau como em nossos dias, o mundo e as religiões nunca rejeitaram Deus como a nossa.
A pergunta que não quer calar é: você continuará crendo no eterno e nas Escrituras, embora as religiões estejam corrompidas e tenham substituído o verdadeiro culto pela idolatria pastoral? Eu não creio em pastor ou em religião, mas creio nas Escrituras e no eterno. Embora tenha religiões que estão mais próximas da Bíblia, algumas, mas tem. A salvação não crer em religião, é crer no Cristo como Filho do Eterno. 2 Crônicas 15, versículo 7. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Você está no meio dos eleitos ou no meio dos escarnecedores? 2 Pedro 3, versículo 3 a 7. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.